Bom dia a todos. Novamente estamos aqui reunidos para dar andamento aos projetos, a análise da Comissão de Finanças e Comissão de Justiças, em análise ao protocolo 0597, onde será analisado o projeto de lei 011/2026, do Poder Executivo, que altera as disposições de lei municipal 2236, de 29 de dezembro de 2008, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Biporã e dá outras providências. Também o projeto de lei ordinário 12/2026, que autoriza a isenção de valores provenientes de tarifa de água e esgoto, bem como taxas municipal do resíduo sólido, Associação da Família Samay e dá outras providências. E também o projeto de lei 13/2026, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração de lei orçamentária para o exercício de 2027 e outras providências. Bom, a gente já estava fazendo uma pré-discussão já do projeto de lei 011. Eu convido o pessoal do sindicato, o Edgar e o Wagner, para compor aqui junto com a gente, para a gente poder debater o projeto de lei encaminhado pelo Executivo 11/2026, e desde já eu já deixo a palavra ao Wagner para aí o esclarecimento do projeto de lei. Bom dia a todos os vereadores, a população, cumprimento a todos, né, agradeço a palavra, né, entendo que aqui não está sendo discutido necessariamente o conteúdo da lei, né, mas a própria legalidade da proposta de lei número 11. E essa proposta de lei, ela incorre em alguns problemas muito sérios, né? Então, eu vou começar pelo artigo mais rápido, que seria o artigo 2º do projeto de lei, que altera o artigo 28º, porque na lógica que está na proposta de lei, né, de se retirar as gestantes da questão, né, o afastamento das gestantes no cômputo do estágio probatório, no entendimento da AGU, isso deve também acontecer no caso de afastamentos para tratamento da própria saúde. Tá? Esse é um caso, essa é uma questão muito importante, porque senão incorre na não igualdade de tratamento de todos os servidores, né? Quanto eu acho que é a questão principal, eu vejo que os vereadores, né, têm uma preocupação muito importante com os filhos, né, dos servidores. No entanto, nós temos vários servidores autistas, eu mesmo sou um servidor autista, né, tem outros servidores deficientes, e a nossa lei não cobre os servidores, né? Nesse sentido, nós já temos pacificado o tema do STF, eu vou pegar aqui o número do tema, em que se expande para a legislação o tema 1097 do STF, tá? Que pacifica uma série de questões relacionadas a isso, inclusive a questão das porcentagens, né, e etc. Eu acho que seria interessante a Comissão de Justiça analisar esse tema com mais profundidade para considerar no projeto de lei. E esse projeto de lei, ele também tem um outro problema, que é o seguinte: o Ministério Público de Biporã, né, já acionou, né, a Secretaria de Gestão de Pessoas, né, por conta de uma orientação do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção à Pessoa com Deficiência, de que essa concessão de redução de carga horária, ela deve ser concedida independente de regulamentação, legislação local.
Então, essa já é uma orientação do próprio Ministério Público, né? Então, estaria gerando uma burocracia que, na verdade, gera grave obstrução ao acesso aos direitos das pessoas com deficiência. Além disso, ao submeter a pessoa com deficiência a uma nova junta médica, né, fere o pressuposto, né, da boa-fé do médico e da pessoa sendo atendida, né? Porque se a pessoa tem um atestado médico e esse atestado médico não é considerado válido, ora, por que ele não é considerado válido? Por que precisa passar por uma perícia? Acredito que essa perícia biopsicossocial, ela deve sim ser regulamentada, mas para os casos que seja apresentado uma prova de que talvez a pessoa ou o médico estejam de má fé. A gente tem que levar em consideração, porque senão se considera que ou a pessoa que está apresentando o laudo, o atestado, etc., ou ela ou o médico estão de má fé. E isso vai contra a nossa Constituição, né? Então, eu acho que é importante, então, o projeto de lei, ele apresentar com muita clareza que essa comissão, ela deve ser montada para os casos em que existe suspeita com prova. Por exemplo, né, vou dar um exemplo esdrúxulo aqui. A pessoa apresentou que ela está internada, está com afastamento porque ela está internada num hospital e alguém lá apresenta que tem uma foto dela na praia. Aí, né, acho que cabe, né, E para terminar, porque eu acho que eu já estou me alongando por demais, né? Que a lei conste também, né? Aqui entrando um pouco na questão do conteúdo da lei, de que a lei apresente os profissionais mínimos que devem compor essa banca e os profissionais necessários. Então, se é biopsicossocial, que a DGSO, né, no caso, já que é a questão dos servidores, que essa comissão seja formada, então, pelo menos por médico, né, o perito, psicólogo, que já tem na DGSO, e assistente social. Né? E que, por exemplo, o afastamento ou tratamento se dá por um fonoaudiólogo, que um fonoaudiólogo componha também essa comissão de avaliação e assim por diante. Encerro. Obrigado, Wagner. Agora eu passo a palavra a Edgar para suas considerações. Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade, vereadores, servidores da casa. Esse projeto, ele veio ainda faltando algumas partes que a gente queria ver com os senhores para retirar esse projeto da votação, para a gente formar uma comissão, uma reunião, trazer o pessoal do DGSO, trazer o pessoal do sindicato jurídico, para que tenha um amparo melhor, pessoal que é deficiente na área, para melhorar o projeto, porque dessa forma que ele está, se ele passar, vai gerar custas para o município, ações, como está tendo. Aí a gente pede... Uma parte, Edgar, para concluir, na verdade, observando aqui pela Comissão de Justiça, do jeito que ele está aqui, a gente como comissão não pode implantar ele fazendo emenda. Ele vai ter que vir de lá para cá. Uhum. Então, é a necessidade de fazer essa convocação de vocês lá, do DGSO, sim, e do jurídico da casa, para eles retirarem esse projeto e mandar um substitutivo. Tá, só para esclarecer, eles acabaram trazendo, eu estava com esse xerox que eu entreguei para vocês, mas leve em consideração esse que eles protocolaram agora, que esse aqui está mais completo, as ideias, as situações para a comissão já. Não, sim, mas aí para a hora que for debater, vocês terem a ideia do que é realmente que falta, o que... Ok, obrigado, pode desligar aí. Então, eu passo a palavra ao seu Zeppelino, que é o relator, mas já informando, né, que tem como falou o vereador Augusto, que tem um protocolo já, né, e mediante o protocolo, então,
eu encaminho a relatoria para as suas considerações. O senhor Zapelini. Bom dia, professor Abreu, presidente da Comissão de Justiça. Também cumprimento o professor Mohamed Alcadre, que faz parte da Comissão de Justiça. Cumprimento o vereador Pedro Luiz Chimentão, que será o relator pela Comissão de Finanças. O vereador presente Augusto Sempre Bom. Também o vereador Diego Barbosa, nossos assessores presentes, nossos servidores, os servidores do Sindiserv, o Edgar e o Wagner. Nosso bom dia, muito obrigado pela presença. E esse projeto de lei é um projeto que veio do Executivo, no qual eu gostaria de pedir para a gente ter uma convocação do Sindiserv, para que eles possam vir em outra reunião aqui explanar partes do projeto. Também a convocação do DGSO, que para vir se fazer presente aqui, e também a convocação do jurídico da prefeitura, porque esse projeto vai ter que fazer uma retirada e ter que ser vindo um substitutivo mesmo, porque a comissão não pode refazer o projeto. O projeto ele tem que vir de lá para cá. Então, eu peço a retirada desse projeto por 15 dias e a convocação do DGSO, do Sindiserv e também do jurídico da prefeitura, que possam estar aqui. Vamos marcar a data já, vereador? E daí a casa já faz a convocação. Dia 21 às 9 horas, pode ser? Dia 21 às 9 horas, então, para a gente debater esse projeto e conversar com as partes interessadas para que esse projeto ocorra da melhor maneira possível. Seria isso, presidente? Pela Comissão de Justiça, então, o relator encaminha que seja retirado o projeto por 15 dias e, nesse caso, em atenção ao protocolo do Sindiserv e também de todos os esclarecimentos aqui que nós tivemos pela Comissão de Justiça. Então, vamos acompanhar aqui a relatoria. Eu só quero perguntar ao Mohamed se também ele acompanha a relatoria, para que tenhamos aí essa convocação efetivada, onde será chamado o DGSO, o Departamento a Secretaria, né, de Gestão de Pessoas, com o DGSO, e mais o jurídico da casa, da Prefeitura, para os devidos esclarecimentos, juntamente com o Sindiserv. Então, o Sindiserv é importante também nessa convocação, para poder abrir o debate e discutir o projeto. Eu passo a palavra, então, ao Mohamed, para confirmando aí a retirada do projeto. Senhor presidente, nobres pares, cidadãos que nos assistem, concordo plenamente com a relatoria e com a proposição de adiamento por 15 dias, para que possamos fazer uma reunião conjunta com todos os interessados, para que a gente também entenda o que é que está acontecendo, o que é que era e o que é que vai ser. E aí nós podemos colocar na balança se o que era melhor ou se o que estão pretendendo é melhor. Então, concordo plenamente, dia 21, às 9 horas, reunião com o Executivo, Legislativo e Sindicato, todos munidos com seus advogados. Obrigado. Só para passar para a presidência da Comissão de Finanças, para também avaliar a decisão da Comissão de Justiça. Como presidente da Comissão de Justiça, já me manifestei junto agora à Comissão de Justiça, agora pela Comissão de Finanças, passa o relator do projeto, Pedro Luiz Chimentão. Bom dia novamente, vereadores. Sem demora, também vou sugerir, então, acompanhar a Justiça, o adiamento para as informações, deixar o projeto mais adaptado. Vereador Abreu.
acompanha a relatoria, então, acompanhando a Comissão de Justiça. Então, a gente, acordando aqui os membros da Comissão de Finanças, vamos acompanhar a Comissão de Justiça, aguardando aí 15 dias, juntamente com o DGSO, com o Sindicerve e com o jurídico da Prefeitura para maiores esclarecimentos. Justiça e Finança juntos. Então, continuando, o projeto de lei ordinário 12 de 2026 autoriza a isenção de valores provenientes das tarifas de água e de esgoto, bem como taxa municipal de resíduos sólidos, AFAS, Associação da Família do Samay, e da outras providências. Tendo aqui como relator Mohamed El-Kadri. Bom dia, Mohamed. Bom dia, senhor presidente, bom dia, nobres pares, bom dia, cidadãos que nos assistem. Esse projeto de lei ordinária 0012/2026, ele autoriza a isenção de valores provenientes das tarifas de água e esgoto, bem como taxa municipal de resíduos sólidos, à Associação da Família Samay e da outras providências. Senhor presidente, a entidade beneficiária é sediada no município de Ibiporã, a qual tem por finalidade estatutária representar e promover o congraçamento dos componentes do seu quadro social, incentivar, organizar e patrocinar reuniões artísticas, culturais, sociais e desportivas, organizar e ministrar cursos de aperfeiçoamento cultural e profissional aos seus associados e promover a saúde integral com parceiros ou não do servidor efetivo associado, dentre outras. Senhor presidente, a proposição se mostra conveniente ante o reduzido orçamento da entidade, o impacto que as tarifas e taxas em questão causam nas despesas mensais, bem como a natureza do serviço prestado de relevante interesse coletivo. Baseado em todas essas premissas, senhor presidente, senhores colegas, essa relatoria é favorável ao projeto. Obrigado, vereador. Eu passo a palavra ao seu Zappellini, membro da Comissão de Justiça. Bom dia, presidente da Comissão de Justiça. Cumprimento o relator, professor Mohamed El-Kadri. Eu também sou favorável ao projeto de lei do Samay. Nós já trouxemos à casa a secretária de Assistência Social para entender esse projeto, veio junto com a presidente do Samay aqui esses dias, para a gente poder entender por que desse projeto, né, porque já existia, mas foi elencado aqui para nós que tinha situações de pessoas que moravam em casa de grande proporção, acima dos... só concluindo, moravam em casas de alta proporção, de tamanho, e não era concedido. Esse é um projeto parecido com o que a gente já votou aqui anteriormente, e agora está dando a concessão aos servidores, né, da associação por parte desse projeto. Então, eu acho que é um projeto que se faz necessário, é importante, que eles também recebam essa situação. Eu acho que, como já foi colocado aqui pelo o relator, professor Mohamed El-Kadri, é importante o projeto e não temos como dizer que não, né? É importantíssimo o projeto, então acompanho o relator com meu voto favorável. Eu também acompanho a relatoria. Eu não sei se teve algum impacto financeiro, mas eu vou passar, então, para a Comissão de Finanças, ao presidente Wilson Zappellini. O senhor é favorável?
Eu acompanho a relatoria. Como parecer favorável. 3 votos. 3 votos pela Comissão de Justiça. Agora eu passo a palavra à presidência da Comissão de Finanças. Pela Comissão de Finanças. Agora sim, eu passo ao relator da Comissão de Finanças, Pedro Luiz Chimentão, para suas considerações. Bom dia, presidente, e o seu, vereadores Mohamed, vereador Abreu. Também acompanho aí a Justiça, o projeto simples, especificando a isenção da taxa de água e esgoto dessa associação ali na Vila Esperança, na Rua da Coruja. Parecer favorável para caminhamento ao plenário. Passo a palavra ao professor Abreu, membro da Comissão de Finanças. Acompanho a relatoria, com parecer favorável. Então, também vou acompanhar o relator. Eu acho que essa isenção é importante, a associação, para que também possa receber a isenção. Então, concluo com 3 votos favoráveis. O impacto financeiro aqui é muito pequeno, acho que não vem a cariar nada aqui, essa questão ali, na Rua da Coruja, já mencionada pelo relator. Eu acho que o impacto aqui é desnecessário, não tem nenhuma nenhum valor acrescido aí aqui no uso da água que é a associação. Então, acho que é importante e concluo com 3 votos favoráveis ao projeto de lei. Concluindo, então, o projeto de lei 12, é importante aí o presidente da Comissão de Finanças falar sobre a questão do impacto, né, porque às vezes há algum questionamento, mas como já foi observado pela presidente da Comissão de Finanças, então não tem impacto financeiro, mas também não há necessidade, uma vez que o impacto é mínimo. Então, sendo assim, o projeto de lei 12/2026 aprovado pela Comissão de Justiça e Finanças, com 3 votos favoráveis pelas comissões e também agora encaminhado ao plenário para apreciação. Continuando, o projeto de lei ordinário 13/2026, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício 2027 e da outras providências. O relator é o seu Zeppelini. Bom dia, seu. Bom dia, presidente da Comissão de Justiça, professor Abreu, professor Mohamed, vereador Pedro Luiz Chimentão, vereador Diego Barbosa, nossos servidores, nossos assessores, o Sindiserv, nosso bom dia que se faz presente conosco hoje. Esse é um projeto da LDO, que vem à casa, né? Todo ano esse projeto ele precisa vir à casa, esclarecimento dos vereadores. É uma lei proveniente da dotação orçamentária do município de Biporã para o exercício de 2027. Nós estamos no ano de 2026, já votado esse exercício no ano passado, no qual estamos, e nós estamos fazendo uma dotação orçamentária que nada mais é uma previsão dos gastos e das receitas do município para o ano de 2027. Então, para que venha ao conhecimento da casa, o município encaminha todos os anos esse projeto de lei de dotação orçamentária, que é a lei LDO. Observando todos os critérios mandados pelo Executivo Municipal para a nossa casa, nós temos aí uma boa dotação orçamentária prevista para o ano de 2027, no que será as arrecadações e os gastos previstos, talvez não atinja, é só uma previsão,
a arrecadação não atinja os valores, tanto pode não atingir ali a base, mas como pode ultrapassar também as receitas dos valores do município. E também os gastos previstos aqui podem atingir o valor, como pode ultrapassar esse valor. Então, é uma previsão de dotação no qual normalmente se chega muito próximo desses valores, tanto na arrecadação, tanto como nos gastos previstos. Se tiver arrecadação, com certeza os gastos vão atingir aí a necessidade do povo. Então, meu voto é favorável a este projeto de lei. Obrigado, vereador Ilceu Zappellini, relator da matéria. Passo também agora a membro da Comissão de Justiça, Mohamed Alcadre. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores cidadãos que nos assistem, baseado nas explicações e no estudo desse projeto, que é o 0013/2026, não vejo nada de anormal, sigo a relatoria em todos os itens. O meu voto é favorável. Obrigado, vereador. Eu também acompanho a relatoria, é um projeto importante, projeto onde regulamenta as diretrizes orçamentárias do município e o cuidado especial aí do executivo em relação às receitas e às despesas. Então, é importante esse projeto. Então, a Comissão de Justiça, com 3 votos favoráveis, encaminha agora a presidência da Comissão de Finanças, o seu Zappellini. Novamente, bom dia a todos. Como presidente da Comissão de Justiça agora, para dar parecer ao projeto de lei 13 de 2026, do Executivo Municipal, a lei da LDO. Passo agora a palavra ao relator do projeto, Pedro Luiz Chimentão. Novamente, bom dia, presidente, o seu vereador Mohamed, vereador Abreu, Comissão de Justiça e de Finanças reunidos. Essa exigência constitucional que determina aí as despesas, a receita e as despesas, nós também, analisando aqui, não temos questionamentos nenhum, estamos de acordo com o projeto enviado pelo Executivo e o parecer favorável, senhor presidente, para encaminhamento ao plenário. Obrigado, relator Pedro Luiz Chimentão. Passa a palavra ao professor Abreu. Acompanho a relatoria e como parecer favorável pela Comissão de Finanças. Obrigado, professor Abreu. Concluo, então, o projeto de lei pela Comissão de Finanças. É importante, talvez, esse projeto mais pela Comissão de Finanças do que pelas outras, que a gente visa observar sempre os gastos públicos que contêm os valores e também os valores de arrecadação que o município pretende atingir. Então, concluo com 3 votos favoráveis ao projeto de lei para ir para apreciação da plenária. Devolvo a palavra ao presidente da... Concluindo, então, o projeto de lei 13, ele, tanto pela Comissão de Justiça e Comissão de Finanças, está aprovado com 3 votos, encaminhado ao plenário para as devidas apreciações. Sendo assim, finaliza esse protocolo